Hoje, na reportagem da Rádio Clube 98, nós estamos presentes no Parque do Mocambo. Nosso assunto hoje é para falar do desassoreamento de algumas represas aqui do Parque do Mocambo. Quem fala mais sobre o assunto é Eni Amaral, ela que é bióloga e está trabalhando nesse processo do desassoreamento. Eni, explica para a gente o que está acontecendo aqui no Parque do Mocambo, como que vai ser realizado esse desassoreamento. Isso, então nós iniciamos no Parque do Mocambo, né, o início do que vai ser as obras de desassoreamento das lagoas, mais precisamente as bacias de retardamento de água pluvial que a gente tem aqui dentro do parque, né, que com o passar do tempo vão ficando assoreadas. Então esse trabalho é para desassorear e ao final do processo a gente vai ter a gente vai devolver para o parque as lagoas mais revitalizadas, entendeu? Essas represas que vai passar por esse processo são quais? Você conseguiria identificar para a gente? Isso, essa lagoa, essa represa que fica próximo ao nosso centro de educação ambiental, você pode ver que a gente mal vê o espelho d'água. Isso está acontecendo por causa do processo de assoreamento, né, que é o depósito que vai acontecendo ao longo dos anos de sedimentos mesmo, que vem com as águas de chuva, com as enxurradas, né, e isso vai se depositando ao longo do tempo até, né, se nada for feito, a lagoa secar, né. Então a gente vai fazer esse processo de limpeza, de desassoreamento dessa represa aqui e daquela represa mais alta, mais de cima, né? Também vai passar por esse mesmo processo. Quando a gente vai começar um determinado tipo de obra em ambiente natural, a gente tem que prever o resgate dos animais. Então, por isso que antes de começar a obra propriamente dito, nós vamos fazer o resgate dos cágados e dos peixes, que são esses animais que vivem nos ambientes aquáticos aqui. Tá? Então a gente está com uma empresa especializada que começou essa semana para fazer o resgate desses animais e a destinação corretas. As espécies nativas são reintroduzidas de volta, né, nos corpos aquáticos aqui do parque. Queria perguntar para você também, então esses animais exóticos que estão nessas represas, então, eles serão retirados e acaba que gera uma discussão do que serão feitos com eles. Eu gostaria que você explicasse a nossa reportagem, o que vai ser realizado. Isso, então a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605, ela prevê crime ambiental para soltura de espécies exóticas, né? De espécies, que são espécies exóticas? Espécies que não são próprias da bacia. Qual é a nossa bacia? Do Rio Paranaíba, tá? Então, por exemplo, a tilápia, né, uma espécie de peixe muito abundante em muitos mananciais, né? Apesar disso, né, uma vez que a gente retira, que a gente faz a despesca, é crime se eu reintroduzir de volta. A soltura de espécie exótica é crime. Então, a gente pode trazer no pescado, né, vai retirar no processo de despesca, mas eu não posso soltar de volta. Então, qual que é a destinação correta? Como a gente não pode, né, doar o pescado, né, para consumo humano, a gente não tem a certeza de não contaminação, né? Então, a gente tem que fazer a destinação correta que a lei prevê, né, de acordo com o Conselho de Biologia, Conselho de Veterinária, que é o sacrifício humanizado, com protocolos, né, que são previstos em legislação. E outra pergunta, então depois, após esse desassoreamento aqui, tudo voltará ao normal, a gente vai ver já a represa com a sua quantidade de água normal, mas uma coisa que eu gostaria de perguntar também, serão introduzidas espécies nativas? Como que será realizado isso? Então, por isso que nesse processo as espécies nativas vão ser reintroduzidas de volta nos ecossistemas aqui do parque, né? Então, a gente está passando por um processo de despesca, que muitos devem estar se perguntando por que se não vai ter obra, que é lá no Piscinão. Lá a gente tem um excesso de população de espécies exóticas, principalmente tilápias, né? Que se a gente não fizer um trabalho de diminuir um pouco essa população, a gente não teria de condição de levar as espécies nativas que a gente vai resgatar de onde realmente vai ter obra para lá. Então, o intuito do pessoal da empresa estar lá no Piscinão é fazer essa diminuição de população dessas espécies. Por isso que lá não tem redução do nível de água, né? Eles vão tentar fazer da maneira que está lá mesmo, né? E aí depois a gente ter condição de levar as espécies nativas de peixes que vão ser resgatados aqui das outras lagoas que passarão por obra para lá. Entendeu? Aí, posteriormente, né, a gente pretende fazer fechamentos com espécies nativas nas lagoas de cima que passarem por obras. Eni, quanto tempo mais ou menos todo esse processo deve demorar? O processo de despesca ele pode demorar até 15 dias, né? E o processo de obras, né, ele vai depender, provavelmente vai ser feita uma sondagem, né, para ver qual que é a altura da lama. Então, aí com base nesse resultado é que eles vão
estimar qual que vai ser a duração mais precisa dessa obra de desassoreamento. É importante frisar que essas obras não irão impedir um funcionamento do Parque do Mocambo, né? Exatamente. Então, nós optamos por não fechar o parque a princípio, né? Porque essas obras acontecerão em áreas específicas do parque, não acomete, né, toda a estrutura. Então, por exemplo, a área das academias ao ar livre, do restaurante, do Parque do Mocambo, a área ali do conservatório, dos brinquedos, né? As quadras, aquela parte inicial ali vai estar liberada para a população para uso. Mas nós estaremos delimitando as áreas que vão ser de acesso restrito, que é onde vai estar acontecendo as obras, é onde vai estar, o pessoal da empresa vai estar fazendo a despesca. Então a gente está limitando esses acessos, né? Para que o trabalho deles não seja interrompido, né? Não tem interferência no trabalho deles, até pela questão de segurança também dos usuários do parque. Quero agradecer a entrevista aqui com a bióloga Eni Amaral, ela que está atuando aqui neste processo de desassoreamento aqui de algumas represas aqui do Mocambo. Para a Rádio Clube 98, repórter Gabriel Araújo.